Retomando e dando continuidade à aula de quadriláteros notáveis, vamos definir os seus elementos. É simples, mas serve como a nossa base aí. Então, primeiro os vértices A, E, O e U. Nós temos os ângulos internos, nós temos os lados e as suas diagonais, certo? Todo quadrilátero vai possuir estes elementos. E veja só como eles são representados, né? Coisas que vocês já sabem, mas sempre vale a gente estar retomando. Perímetro é a soma de todos os lados do quadrilátero, e nesse quadrilátero nós temos os vértices opostos, os lados opostos, os ângulos internos, que a gente vai utilizar isso para estudar as propriedades. Os quadriláteros notáveis. Bom, dentro dos quadriláteros notáveis, a primeira família que nós vamos estudar é a família dos trapézios. Então, nós estamos observando que existem 3 tipos de trapézio. O que define o trapézio? O que a gente consegue observar de diferença entre eles e de semelhança? Bom, a família do trapézio, ele é composto por um par de lado paralelo. O lado AB é paralelo ao lado CD. Está aqui a notação. O lado JL é paralelo ao lado MN. E esse aqui, nós temos estes lados paralelos. E aí depois, mais em detalhes agora para frente, a gente vai ver como é que chama esse, qual é a característica desse, qual é a característica desse, qual é a característica desse. Certo? Para ser um trapézio, ele precisa ter um par de lado paralelo. Bom, o primeiro trapézio que apareceu lá é o trapézio que a gente chama de isósceles, que sim, vem da mesma definição do triângulo isósceles. Significa que os lados são congruentes, logo ele tem uma série de elementos conhecidos aí pela gente, né? Se os lados são iguais, os ângulos que compõem a base serão iguais também. Então, o ângulo B será igual ao ângulo A, e mais, a soma dos ângulos resultará em 180. Então, o ângulo D mais o ângulo A vai dar 180. O ângulo D será igual ao ângulo B, o ângulo A será igual ao ângulo C, isso mesmo. E a soma deles resultará em 180. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Qualquer trapézio que não seja isósceles, ele é escaleno. Significa que as suas medidas são todas diferentes. O segundo que apareceu, trapézio retângulo. Então, no trapézio retângulo, também, por definição, pelo nome a gente já consegue entender por quê, né? Ele possui um ângulo reto e um ângulo reto. E aí, a soma desses ângulos sempre resulta 180. Logo, como a soma interna de qualquer quadrilátero é 360, esses ângulos aqui, ó, o F e o G, eles vão resultar também 180. A distância entre as bases é denominada altura. Então, uma coisa que eu esqueci de citar no quadrilátero passado é que, né, está marcado aqui, mas eu acabei não citando. Nesse tipo de trapézio, o lado ele não é a altura. A gente nunca vai pegar o lado como a altura. A altura nós vamos fazer uma projeção da base maior até a base menor.
essa projeção pode ser feita pelo lado de fora, do jeito que está aqui, ou pelo lado de dentro aqui, ó. A gente tira a altura pelo lado de dentro, tem vários exercícios que a gente resolve assim. Tira a altura aqui pelo lado de dentro, aqui forma um ângulo de 90 graus, cria um triângulo retângulo aqui, aqui vai criar um triângulo retângulo semelhante. Então, esse tipo de trapézio, que é o isósceles, muitos exercícios envolvem a sua altura por conta dessa propriedade, de você conseguir fazer um triângulo aqui dentro dele, um triângulo retângulo, certo? Diferente desse do que é o... Ah, pulou essa parte. Diferente desse que é o trapézio retângulo, né, que possui o ângulo reto aqui, naquele que a altura, né, já é um dos seus lados, naquele a gente consegue fazer aquela projeção de altura. Deixa eu voltar aqui, eu acho que aqui não tem nada de novo não, é aquilo, né, que foi explicado, os ângulos da base, tanto a base menor quanto a base maior, eles são congruentes. Em todo trapézio isósceles, as suas diagonais são congruentes. O que que significa? Tem a mesma medida do B até o D, tem a mesma medida do A até o C. Tá? O material vai ficar disponível para vocês e aí vocês podem consultar as definições, estão todas aí. Bom, base média. Isso aqui também é muito importante e eu vejo que a gente estuda isso, se eu não me engano, é no 8º, é no 9º ano, e não é um conteúdo que a gente vê ele voltando, repetindo no ensino médio. Quando ele já vem já dentro do exercício. Então, por isso que eu escolhi retomar, porque sim, tem exercícios de um nível bem alto, FUVEST, Unicamp, que de repente a gente vê lá a base média de um trapézio, né? É simples, mas a gente precisa lembrar. Então, nós temos, né, aqui o trapézio, e nós temos uma base menor e uma base maior. E aí nós temos uma base média, que está definido aqui pelo MN. Simples, exatamente como se calcula a média. Nós vamos pegar o comprimento da base menor, somar com o comprimento da base maior e dividir por 2. Assim a gente vai conseguir descobrir qual que é a medida desse segmento. Eu lembro de um exercício que eu fiz, era da FUVEST, que envolvia base média de trapézio, que a gente tinha que tirar a base média para encontrar a outra base média agora que se forma aqui, ó, entre o M e o D, para tirar a mesma aqui de baixo, para poder calcular uma área que sobrava aí. Então, assim, o exercício era um cálculo de área, mas tinha que lembrar a base média para que você conseguisse chegar na área que o exercício estava pedindo. Bom, os paralelogramos. Os paralelogramos também eles serão divididos aí em duas famílias. Tem aqui até uma perguntinha aqui, né, estimular vocês a observarem quais são as duas famílias, né? Quais são as diferenças que existem aí nos paralelogramos. Bom, o próprio nome já define eles, né? O paralelogramo, ele precisa possuir dois pares de lados paralelos. Então, lembra, o trapézio é um par de lado paralelo. Então, ele está dentro da família do trapézio. Dois pares de lados paralelos, ele é um paralelogramo. Então, o lado BC, BD é paralelo ao lado AC e o lado AB é paralelo. Então, está aqui a definição, dois pares de lados paralelos para cada um. E aí, nós temos os paralelogramos que têm os lados congruentes, como é o caso do losango e do quadrado,
e nós temos os paralelogramos que não possuem os lados congruentes, certo? Eles não possuem os lados congruentes. É isso que a gente vai comparar. Qual que é a diferença, qual que é a semelhança? A semelhança é que todos possuem dois pares de lados paralelos. Alguns possuem os quatro lados com a mesma medida, para falar uma linguagem mais simples. Os quatro lados com a mesma medida e outros não. Separando eles agora, a primeira propriedade de qualquer paralelogramo, né, sendo com os quatro lados iguais ou não, é essa, que os lados paralelos, esses sempre terão a mesma medida. A soma dos ângulos consecutivos, seja em que direção você quiser, seja em qual direção você quiser, sempre resultará 180. Então, se eu pegar o A aqui, por exemplo, se eu somar o A com o U, vai dar 180. Se eu pegar o A com o E, ele vai dar 180 também. Por quê? Porque o ângulo A ele será igual ao ângulo O e o ângulo E será igual ao ângulo U, certo? Então, está aqui as definições, bem fáceis, tal. Aqui é mais uma definição, A gente pega um paralelogramo igual esse e a gente tira a sua diagonal. Então, vamos supor que fosse um sólido, de maneira concreta, uma ficha de papel, aí, de cartão, e você cortar aqui, ó, você vai conseguir criar exatamente dois triângulos iguais. É isso que daqui que vem essa definição que os ângulos são congruentes e os lados que são paralelos ficarão congruentes. Você terá dois triângulos exatamente iguais. É mais uma demonstração. Esse aqui sim, bastante importante. Qualquer paralelogramo, as diagonais cortam-se ao meio, né? Então, vocês vão lembrar também que a gente resolve exercício assim, ó. Aqui ele coloca do M até o C, coloca X. E aqui coloca, sei lá, 5. Ah, descubra o valor tal. Utilizando a propriedade do M até o C, tem a mesma medida do M até o A. Assim como do M até o D, tem a mesma medida do M até o B. Certo? Em qualquer paralelogramo, as suas diagonais, elas cortam-se ao meio. Retângulo. Então, nós vamos entrar em alguns especiais que lá no diagrama de Venn, vocês vão ver que eles estão lá no centro do diagrama de Venn, porque eles vão acumulando propriedades dos todos os quadriláteros. Então, o primeiro especial é o retângulo. Então, o que define ser um retângulo? Quatro ângulos retos. Quatro ângulos retos. Repararam que para definir um retângulo ele não fala nada dos lados, que os lados têm que ser diferentes? Ele fala que para ser um retângulo ele precisa possuir os quatro ângulos retos. Beleza. Qual que é a propriedade do retângulo? Além das propriedades dos paralelogramos, que foram todas essas que a gente já viu, os retângulos apresentam diagonais congruentes. Além de tudo que a gente já viu, se ele for um retângulo, a medida AD será igual à medida BC. Vai cortar no meio, do mesmo jeito que a gente já viu, vai respeitar as outras propriedades, mas ele vai acumular essa, que as diagonais são congruentes. As medidas das diagonais são iguais. O losango, o que ele tem de especial dentro da família dos quadriláteros, que está dentro do trapézio, que possui dentro o trapézio, que possui dentro os paralelogramos? Além das propriedades dos paralelogramos, os losangos apresentam as diagonais perpendiculares. Então, ó, ele já soma mais propriedade.
Então, as diagonais, quando elas se encontrarem, elas vão formar um ângulo de 90 graus em cada local que elas se encontrarem. E mais, as diagonais também são bissetrizes dos ângulos internos. Então, a diagonal forma 90 graus, são perpendiculares, e elas são bissetrizes, ou seja, elas cortam os ângulos internos do losango de modo que eles fiquem congruentes, eles fiquem iguais. E o quadrado reúne a propriedade de todos. O quadrado, as diagonais são congruentes, elas têm a mesma medida. As diagonais são perpendiculares, quando elas se encontram, elas formam 90 graus. As diagonais são bissetrizes, elas cortam os ângulos retos, né? Porque aí um quadrado, ele possui a característica do retângulo, né? Por isso que vem assim, todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Porque para ser quadrado, ele precisa ter os lados congruentes, os lados iguais. Certo? Então, todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. E por fim, o diagrama de Venn para a classificação dos quadriláteros, bem bacana, parece um pouco confuso, mas quando a gente estuda o diagrama de Venn para os conjuntos numéricos, vai esclarecendo um pouco mais qual é a relação, quais são as operações. Aqui a gente tem algumas, né? Contém, está contido, união, intersecção. Isso são operações entre os conjuntos. E aí nós faremos a mesma análise, a mesma interpretação para a família dos quadriláteros. Então, sempre a gente começa lá, né, onde estaria, por exemplo, o conjunto dos números naturais. E a gente fala assim, ó, todo paralelogramo é um quadrado, todo trapézio é um paralelogramo, todo quadrilátero é um trapézio, certo? Então, a operação é de dentro para fora. Então, todo quadrilátero é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um quadrado. Todo quadrado é um paralelogramo. Todo paralelogramo é um trapézio, mas nem todos os trapézios são paralelogramos. Todo quadrado é um paralelogramo, todo paralelogramo é um trapézio, todo trapézio é um quadrilátero, mas nem todos os quadriláteros são trapézios, nem todos os trapézios são paralelogramos, e nem todos os paralelogramos são quadrados, né? E aqui nós temos o quadrado como a intersecção, ele está dentro da intersecção entre os retângulos e os losangos, que é o que está definido aqui, ó, certo? O R representa os retângulos, o L os losangos e o Q o quadrado. Então ele diz que a intersecção entre os retângulos e os losangos é igual ao quadrado. O trapézio, quando C está aberto para o lado, né, do conjunto ou do que a gente quer aqui, que no caso o D representa os quadriláteros, significa que ele está contido. Então, os trapézios estão contidos dentro dos quadriláteros. Olha lá, nós estamos vendo aqui, ó. Os trapézios estão contidos dentro dos quadriláteros. Está dentro da família dos quadriláteros. Afinal, tudo isso aqui é quadrilátero. P, que é o paralelogramo, está contido dentro da família dos quadriláteros. Os paralelogramos estão aqui, lá no centro, lá, mas está dentro da família dos quadriláteros da mesma maneira. E aí, quando a gente tem, né, esse símbolo para cá, então a gente diz que esse contém, certo?
Então, ó, D são os quadriláteros. Os quadriláteros contêm os trapézios dentro dele, certo? Só para relembrar, depois vocês vão consultar e estudar um pouquinho mais isso aí. Bom, aqui tem uma atividade de revisão, eu vou passar rápido, depois tem a resposta. Isso aqui é para que vocês se façam essas perguntas, não faz muito sentido ser uma revisão que eu mesmo faço, mas seria muito interessante vocês, quando estiverem estudando o material, quando estudarem o material, pensar um pouco no que a gente viu no diagrama de Venn antes de responder se é falso ou se é verdadeiro. E aí depois vocês vão poder conferir as respostas, porque eu deixei as respostas aqui para vocês. Se tiver dúvida, nós temos o nosso fórum de perguntas e comentários. E, por fim, nós temos a nossa tarefa, os exercícios da apostila de aula do caderno 2, página 125, vão do 1 até o 4, são exercícios bem simples, e a tarefa mínima na plataforma plural da aula. Beleza? Abraço, espero vocês na live daqui a pouco para a gente corrigir e tirar as dúvidas deste conteúdo. Abraço.